Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. STF manda Anvisa decidir até o fim do mês sobre importação de doses da vacina Sputnik ao Maranhão. Mais da metade dos novos casos registrados pela Covid-19 em São Luís estão relacionados à nova variante da doença. Deputados estaduais aprovam novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. E ainda, medo do contágio pelo vírus está afetando as pessoas de manterem os cuidados com outras doenças. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. O Jornal da Difusora já começa com a notícia que saiu hoje à tarde de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo até o fim deste mês para que a Anvisa tome uma posição se autoriza ou não a importação da vacina Sputnik ao Maranhão. O repórter Hugo Viegas está ao vivo e é quem conta esse processo para a gente. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Essa decisão de hoje do ministro Ricardo Lewandowski atende a uma provocação feita pelo governo do estado do Maranhão, pedindo que o Supremo Tribunal Federal obrigasse a Anvisa a tomar uma posição, a autorizar a importação e também a aplicação da vacina russa Sputnik V. A Anvisa tinha negado esse pedido, que já havia sido feito pelo governo do Maranhão, por outros governos também aqui da região Nordeste, que também estão em processo de negociação dessa vacina. A Anvisa negou, afirmando que faltavam alguns elementos para autorizar essa importação e também a aplicação. O Maranhão já negociou mais de 4,5 milhões de doses dessa vacina russa, a Sputnik V, assim como outros estados da região Nordeste, e todos dependem da autorização da Anvisa para que ela possa ser aplicada nos estados. Lembrando, inclusive, que essa decisão ela tem um prazo de 30 dias para que a Anvisa se manifeste, mas esse prazo é retroativo, né? Desde o início do processo, desde o início da solicitação. E, portanto, tem até o dia 28 agora de abril para se manifestar sobre o assunto. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Hugo. Lamentável, né, essa demora da Anvisa em se decidir. Até parece que tem vacina sobrando. E amanhã começa a vacinação para idosos com 63 anos em São Luís. Pela manhã, os nascidos entre janeiro e março. E à tarde, os nascidos entre abril e junho. A imunização acontece das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde no Centro Municipal de Vacinação do Multicenter Sebrae, no Centro de Convenções da UFMA e no drive-thru da UFMA e do Espaço Reserva. Mais da metade dos novos casos registrados pela Covid-19 em São Luís estão relacionados à nova variante da doença, chamada de P1, que tem origem no estado do Amazonas. Os dados foram divulgados pelo Grupo de Estudos da Universidade Federal do Maranhão, que acompanha a evolução da doença semanalmente. A nova cepa do vírus, variante P1, é predominante no estado do Maranhão neste período. Em fevereiro, foram 60% dos casos confirmados. Os dados são do Grupo de Modelagem Covid-19 da UFMA. Em abril, entre os dias 2 e 8, a análise semanal identificou uma ligeira redução dos casos de Covid-19. O epidemiologista reforça características preocupantes da P1, que tem mutações que fazem do coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos. Além disso, essa variante também já foi demonstrado que ela tem uma grande capacidade de reinfecção. Ou seja, quem já teve Covid-19, ela consegue infectar novamente a pessoa que já teve e se recuperou da doença, mais do que a variante antiga. A situação de vacinação no Maranhão também aparece na análise. A primeira dose foi aplicada em 8% da população e a segunda em 2%. O ideal para conter a propagação está em torno de 70%. A preocupação maior é por conta dessa transmissão
e da possibilidade de pessoas que não estão com sintomas estarem com o vírus e aí estarem transmitindo para outras pessoas. Na região tocantina, por exemplo, a aplicação da segunda dose está suspensa. A gente tem aguardado o Ministério fazer a entrega de mais doses. De fato, isso tem sido muito lento, tem sido num número bem abaixo do que a gente esperava. Infelizmente, as previsões do Ministério elas têm diminuído semana após semana. E no domingo, o presidente, na verdade, o ministro da Saúde deu uma entrevista, já dizendo o seguinte, que é muito provável que até junho a gente tenha essa imprecisão sobre o número de doses a chegar semana após semana. Vamos acompanhar agora os números da pandemia aqui no estado, dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe comigo na tela. Totais de casos, 251.678. Novos casos, 808. Ativos, 17.494. Recuperados, 227.535. Óbitos totais no Maranhão, 6.647. Sendo que óbitos em 24 horas, 46, número que continua ainda alto. O medo do contágio da Covid-19 está afastando as pessoas de manterem os cuidados necessários com outras doenças. Só para você ter uma ideia, aqui no estado, o número de exames de câncer de colo de útero caiu em 55%. Dona Maria não abre mão de saber como anda a saúde. No momento, a aposentada está realizando vários exames de rotina. Exame de rotina e vou fazer um teste agora, que eu não estou sentindo nada, mas para prevenir eu vou fazer o teste do Covid. Já a Marilene nos confessa que há algum tempo não visita um médico. Porque eu estou procurando me distanciar o máximo possível desses ambientes que estão muito propícios à contaminação. A situação da Marilene é parecida com a de muitos maranhenses. A Covid-19 fez grande parte da população desaparecer dos consultórios médicos. Um comportamento de risco é o que alerta os profissionais da área da saúde. Ao analisar dados do Ministério da Saúde de antes e durante a pandemia da Covid-19, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia observou uma redução de mais de 23% no que se refere à realização de exames como mamografias e que são imprescindíveis para o diagnóstico do câncer. A importância da orientação da população, porque tem pessoas que são de baixo risco, vamos dizer, mulheres de 30 anos, 35, que não têm nenhum histórico familiar, elas não têm necessidade de estar indo no exame de rotina nesse momento, né? Mas já as mulheres acima de 40, ou principalmente acima de 50, 60, que é o alvo mesmo do câncer de mama, essas mulheres não podem perder o seu segmento, né? Então, é preferível que, mesmo durante a pandemia, elas continuem fazendo o seu segmento. No Maranhão, os números relativos a mamografias caíram em média 3%. Já os exames de colo de útero despencaram mais de 55% desde o início da pandemia. O atraso no diagnóstico de doenças como câncer diminui consideravelmente as chances de cura. A gente já tem uma deficiência nesse intervalo entre diagnóstico e tratamento, né? A gente já tem essa deficiência. E aí, numa situação como essa, aí você já posterga o diagnóstico. Então, você já demora até o diagnóstico. Você já diagnostica numa fase mais adiantada, né? Já diminuindo a chance de cura dessa mulher. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, parte do novo trecho do prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís passa por reparos. E ainda, deputados estaduais aprovam novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Hoje teve sessão na Assembleia Legislativa do Estado e, como não poderia ser diferente, a pandemia predominou nos debates e novas medidas foram aprovadas pelos deputados estaduais.
Na sessão desta terça-feira, os deputados voltaram a lamentar as vítimas da Covid-19. O deputado Iglesio do PROS considerou que, com uma melhora no quadro sanitário, os parlamentares devem levar ao governador do estado a possibilidade de flexibilização maior das atividades. Em relação à Covid-19, a gente já falou, redução da pressão por leitos, fica aqui a sugestão e o estímulo que Vossa Excelência, na semana que vem, já permita o retorno das atividades presenciais, as sessões presenciais na casa, de maneira híbrida, é claro. É dele a autoria do projeto de lei que teve no plenário aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que torna mais dura a sanção para quem furar a fila da vacina contra o coronavírus. Ainda sobre o tema, o deputado César Pires, do PV, reivindicou uma diminuição no que ele considera como burocracias existentes nos editais dos auxílios às categorias. E o que eu queria é que diminuísse essa burocracia, embora mantesse o rigor da cientificidade do processo, da tecnicidade do processo, mas que não criasse esses óbices todos a ponto das pessoas estimularem a não fazer. A Casa também aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública em decorrência da Covid nos municípios de Colinas, Vargem Grande, Palmeirândia, Cedral, Santa Helena e Apicum-Açu. Ainda na sessão foram aprovados e vão à sanção o projeto de lei que cria um perímetro de proteção nas escolas e a prestação de contas do exercício financeiro do governo do estado nos anos de 2013 e de 2014. Hoje apreciamos principalmente decretos de alguns municípios decretando estado de calamidade em decorrência da questão da pandemia da Covid-19. Aprovamos hoje, dando assim as condições para que os municípios possam adquirir serviços e comprar insumos de forma a poder combater melhor, atender melhor as pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. Aqui na Assembleia mesmo, com o expediente reduzido, acontecendo de forma remota, estamos conseguindo fazer as sessões, apreciar os projetos importantes, as comissões técnicas funcionando e nós, apesar desse momento excepcional, estamos conseguindo fazer com que a Assembleia faça a sua parte, colaborando no combate à pandemia. Parte do novo trecho do prolongamento da Avenida Litorânea em São Luís passa por alguns reparos. Assim que a obra for totalmente concluída, o governo do estado pretende implantar o sistema de transporte conhecido como BRT. O prolongamento da Avenida Litorânea é considerada uma das mais importantes obras no estado, com o intuito de garantir maior mobilidade urbana. A obra, que compreende do Calhau até a altura da Rua São Carlos, no Olho d'Água, já está em fase final de conclusão. Assim que a parte de infraestrutura estiver 100% finalizada, o governo pretende implantar o sistema de transporte conhecido como BRT. Quando a obra estiver 100% finalizada, em termos de infraestrutura, a gente vai ter a implantação do sistema de transporte BRT, que é o Bus Rapid Transit. É basicamente o ônibus expresso, que ele vai ser do Araçagi até a rotatória da Polícia Militar, indo no sentido litorânea e retornando na Avenida dos Holandeses. Mesmo com a liberação quase que total da nova via, ainda há operários trabalhando em diversos trechos. Quem vem do Araçagi do Olho d'Água em direção ao Calhau, é possível trafegar por todo o prolongamento da Avenida Litorânea, que já está liberado. Agora, quem vem do Calhau em direção ao Olho d'Água, é preciso pegar esse desvio e subir a Rua Rio Claro. Isso porque as obras deste ponto em diante ainda não foram concluídas. Antes da pandemia, o calendário de execução da obra e mais a implantação do BRT, que compreende o prolongamento da Avenida Litorânea, estava previsto para o segundo semestre de 2020. A gente, infelizmente, teve esses atrasos por conta da pandemia, que foi um fator importante, por conta também da escassez de insumos que ocorreu agora em toda a construção civil, não só aqui. A gente já teve investimentos em torno de 30 milhões ali na Litorânea e aproximadamente 27 milhões ali no Araçagi. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o protocolo estabelece prioridade na transferência de pacientes para leitos de UTI.
Logo mais às 9h30 da noite, a TV Difusora transmite ao vivo o jogo entre Santos e São Lourenço pela Libertadores da América. Quem classificar garante vaga na fase de grupos. O Santos joga em casa e precisa apenas de um empate para garantir a vaga. A Associação Médica Brasileira lançou um protocolo que estabelece prioridades para quem deve ter prioridade na transferência de leito de enfermaria para o de UTI. Entre esses requisitos está a possibilidade maior de recuperação. O documento traz critérios éticos, técnicos e transparentes para que os profissionais possam decidir como usar os recursos em um cenário crítico proporcionado pela pandemia. Faltam leitos de UTI e com a superlotação em muitas unidades, pacientes podem ficar sem um atendimento adequado. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o documento vem para dar um suporte à equipe médica. Nós, profissionais de saúde, ficamos à mercê de tentar escolher, ou ter que escolher em determinadas pessoas. E isso traz para a gente uma ânsia, uma preocupação em termos até de judicialização. Então o protocolo ele vem nos ajudar, vem nos dar apoio para que a gente possa saber qual a melhor pessoa, qual a pessoa que deve ocupar aquele leito e usar daqueles recursos que nós estamos tendo naquele momento. Entre os critérios para decidir entre os pacientes que vão receber o tratamento intensivo está a possibilidade de recuperação, ou seja, aquele paciente que tiver mais chances de sobreviver à doença e aos métodos de tratamento terá prioridade. É levada em consideração também a gravidade dos quadros de saúde e doenças em estágio avançado que possam reduzir as possibilidades de sobrevivência. A idade não faz parte dos critérios de decisão. Segundo o presidente da Associação Médica Brasileira, o documento não é obrigatório a ser seguido, mas ele acredita em uma boa adesão por parte da categoria. O documento surge em um momento ainda muito delicado da pandemia, com altas taxas de ocupação de leitos, tanto na rede pública quanto na rede particular. As famílias estão sofrendo, as famílias querem o melhor atendimento, só que a gente não consegue atender realmente a todos como a gente desejaria. Então, esse protocolo ele vem dar a gente um pouco desse apoio e um pouco dessa forma de as famílias entenderem melhor por que a gente escolheu aquela determinada pessoa e conseguiu oferecer o maior recurso para aquele determinado ente. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Catedral da Sé em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.